do Gicovati. Está no ar, no Divã do Gicovati. Hoje eu gostaria de começar falando um pouco sobre alguns problemas que envolvem a questão da adoção e a questão dos filhos adotivos. Na realidade, o maior problema relacionado com a adoção, na minha opinião, tem a ver com um enorme preconceito interno que as pessoas ainda têm no nosso meio, no nosso país. As pessoas parecem que ainda têm uma ideia muito forte, uma crença muito forte dentro de si mesmas de que realmente as crianças que nascem do ventre, do próprio ventre, serão ou geneticamente mais favoráveis, ou mais amadas, ou criaturas, vamos dizer, que terão menos problemas psicológicos, terão mais parecidas com o jeito de ser, de pensar, com a mentalidade, com até mesmo com a aparência física dos pais. Essa ideia é extraordinariamente forte no sentido do preconceito, porque realmente em muitos países não se pensa desta maneira, e as famílias, inclusive, quando vão adotar, adotam, às vezes deliberadamente, crianças que são asiáticas, crianças africanas, quer dizer, crianças claramente bem diferentes da família de origem. Aqui no Brasil, não. As pessoas parecem que quando querem adotar, vão atrás da região do país, onde existem maior número de pessoas com aquele perfil físico, aquele tipo de cor da pele, aquele tipo de aparência mais próxima da família, como para que fique mais ou menos claro que a criança não é adotiva, que a criança seria um filho natural legítimo, o que, francamente, é um puro preconceito, inclusive porque, do ponto de vista genético, também não tem o menor fundamento isso. Nossas famílias, todas, a verdade é que não são geneticamente tão puras. A nossa raça não é como a de certos animais, por exemplo, cachorros e gatos, onde se cultivam realmente raças puras e purificadas ao longo de várias e várias gerações. Nós somos todos vira-lata, não é? Em todas as famílias existe um número bastante razoável de pessoas com problemas. Em todas as famílias existe um número bastante razoável de pessoas com dificuldades psicológicas, com problemas de saúde variados, quer dizer, existem muitas e muitas possibilidades de problemas dentro de cada família, de maneira que o risco de uma criança que seja uma criança adotada ser muito diferente geneticamente e muito pior, ou de caráter, ou de saúde, por causa da genética das famílias da onde vem, realmente não me parece uma coisa razoável nem consistente, porque nas nossas famílias também não existe essa pureza, não é? Do ponto de vista do afeto, então, nem se fala. As crianças são adotadas no fim de poucos dias, e ninguém mais sabe se foram adotadas ou se vêm do ventre daquela mulher. A gente se apega mais ou menos rapidamente a animais, apega-se mais rapidamente ainda a uma criança, e ela fica super querida em pouquíssimos instantes. Quer dizer, não há a menor dificuldade na aceitação afetiva por parte da família em relação à criança adotada, que tem todas as características em termos sentimentais idênticas àquelas das crianças que são geradas dentro daquela família. Além disso, também não há nenhum problema maior relacionado com o aspecto social, porque esse preconceito está muito mais dentro da cabeça das pessoas do que no social. Do ponto de vista social, não existe dificuldade nenhuma na boa aceitação. E a criança deve ser informada, sim, o mais prematuramente possível sobre a sua condição. Quer dizer, não tem que esconder de jeito nenhum que a pessoa é adotada. A criança tem que saber disso, a criança tem que ter plena consciência desde o primeiro momento, assim como todos os parentes, amigos, porque a única coisa horrível que existe são os telhados de vidro. Quer dizer, quando a criança é adotada, todo mundo sabe, os vizinhos sabem, e a única que não sabe é a própria criança, que a qualquer momento pode ser informada por uma via nebulosa, por uma via desagradável. Isto sim é que é o problema. Afora isso, não há problema nenhum, e eu só
Fico triste que às vezes as pessoas se preocupam, principalmente as mulheres, exageradamente em que o tempo está passando e elas ainda não casaram e não tiveram filhos, quando elas desconhecem a possibilidade de não se preocupar tanto com a questão da idade, escolher a hora de ter um parceiro legal, porque a hora que elas quiserem uma criança é realmente muito, muito simples a adoção e os problemas de uma criança adotiva são idênticos aos problemas de uma criança do próprio sangue da gente. Cada caso é um caso, sempre na questão da reprodução é preciso um pouco de ambiente sociocultural adequado e um pouco de sorte para que o temperamento e o caráter e a inteligência seja bom, mas isso não depende de ser parte da família da gente ou vir de outra família. Toda gente legal, todas as famílias têm bastante problema também. Muito bem, temos agora o nosso primeiro ouvinte ao telefone. Seu nome, por favor? Alô? Pois não. É que eu não gostaria de me identificar. Pois não tem problema. Boa noite, Boa doutor noite. Gicovati. Eu me relaciono há 5 anos com uma pessoa. Ele é separado, eu também sou. Só que assim, ele tem uma filha que não aceita o relacionamento e a família dele também, na verdade, não aceitou, vamos dizer, a separação dele. Só que eu estou há 5 anos com ele, eu sinto que ele não se posiciona firmemente em relação... A filha, quantos anos tem? Vai fazer 14. 14 anos, né? Exato. E vocês estão na faixa de idade do quê? 45, 44, por aí. Sei. Então eu sinto assim que ele não assumiu mesmo, assim, ele se esconde um pouco, acho que da família. No início me levava para visitar a família, agora não me leva mais. No início ele entrou com tudo, ficou totalmente apaixonado. E agora não sei se caiu alguma ficha, enfim, a influência da filha, a influência da família. Eu estou realmente bastante cansada disso, apesar de gostar muito dele, porque eu o assumi totalmente em relação à minha família, minhas filhas e tudo mais. Queria um parecer do senhor em relação a esse tipo de atitude, porque eu acho uma atitude bastante, assim, estranha, né? Quer dizer, ele veio com tudo e num determinado momento deu marcha ré. Exatamente, veio com tudo, assim, apaixonadíssimo. E essa marcha ré se deu aparentemente também em virtude das dificuldades que ele encontrou com a filha? Ou com a família? Eu acredito que é uma Ou isso foi somatória. Eu acho que é uma somatória, eu acho que ele, assim, bastante influenciado, profissionalmente ele é extremamente independente. Independente, muito seguro, mas emocionalmente eu sinto ele muito fragilizado, assim, ele não se posiciona em relação à família. Sim, mas o que você acha? Que ele usou a família como pretexto para dar uma travada em relação à aproximação de vocês? Ou que ele realmente foi influenciado pela família e aí é que travou? Eu acredito que a segunda... Quer dizer, não é ele que travou e usou a família como pretexto? Não. Então, é sempre um pouco difícil de separar essas duas coisas. A gente quer crer nessa segunda hipótese como a mais forte, porque é uma hipótese que garante até uma certa possibilidade vamos dizer assim, de continuidade e até de um certo... deixar um pouco barato as dificuldades ou as limitações do seu namorado. Mas, na realidade, a impressão que dá é que, às vezes, existe uma coisa que é o medo do próprio envolvimento amoroso muito intenso. O indivíduo, quando se apaixona, ele tem uma força na direção de ficar junto com o objeto da paixão e uma outra força que opera na direção oposta, quase como que lutando contra este envolvimento que tenha muita intensidade. Então, às vezes, também o indivíduo se apega a obstáculos externos, que no caso existem mesmo, não é? Impedimento criado ou pela filha ou por outros membros da família, se apega a isso, vamos dizer, para mais dramaticamente se sentir ancorado e se afastar da possibilidade de um relacionamento mais intenso, mais completo, mais entregue com você, como se ele tivesse ficado, além de tudo, com medo também e usado esses pretextos para, vamos dizer assim, para se defender contra o próprio envolvimento. É evidente também que pode existir o inverso, ser uma criatura um pouco mais vulnerável, um pouco mais frágil, um pouco mais com medo de se soltar tão intensamente e dependente, vamos dizer, afetivamente desses personagens, quando sente essas pessoas agindo de uma maneira meio travada em relação a esse relacionamento, evidentemente podem influenciá-lo negativamente também.
Mas a impressão que dá é a seguinte, que para mim passou a impressão inversa, quer dizer que ele é que travou e usou esses obstáculos que realmente existem sempre, né, como motivação para dar esse freio. Eu acho que você em algum momento vai ter que agir com um pouco mais de rigor e firmeza, travando a sua posição, meio do tipo, sabe, radicalizando e não deixando ele numa posição tão acomodada. Se fizer isso, nós vamos saber mais claramente qual é a verdadeira força dele de se opor a esses impedimentos externos ou quanto ele está usando esses impedimentos como defesa. Muito obrigado pela sua participação. Temos aqui ainda um e-mail da Priscila, que nos escreveu o seguinte: Gikovati, sempre fui muito a encontrar uma pessoa com quem, após 5 meses de namoro, resolvi me casar. O casamento durou apenas 2 anos. Terminei o relacionamento de maneira muito tranquila, mas com tristeza, pois ainda o amava. Parecia que minha vida tinha parado. Voltei a trabalhar, retornei à faculdade, que termino neste semestre. Desde então me sinto desamparada e muito só. Não me relacionei com mais ninguém. Sinto necessidade absurda de outro trabalho e de alguém que me faça feliz. Não sei o que fazer para tornar minha vida intensa como foi antes e durante este relacionamento. Estou com 26 anos. Então, Priscila, você está só com 26 anos, tem que ter um pouquinho de paciência, porque é evidente que quando a gente rompe uma relação, por mais que esta relação tenha terminado de uma maneira tranquila, um casamento, vamos dizer assim, que talvez se deu de uma maneira um pouco precipitada, durou muito pouco tempo, deixa uma marca, toda a ruptura significa que por melhor que você estivesse antes solteira, quando você se apega e fica 2 anos e 5 meses convivendo com uma pessoa, você volta a sentir todo aquele tipo de vínculo e apego, e quando rompe, sente a dor de ruptura como se nunca tivesse sido competente para viver sozinha. É evidente que para poder retomar a habilidade e competência para viver só e para fazer a sua vida individual e não uma vida a dois, assim tão, vamos dizer assim, familiar, tão conjugal, demora um pouquinho, mas é só ter um pouquinho de paciência. Esse sofrimento que você está vivendo é só na transição. Daqui a pouquinho você vai a ficar, talvez, com todas as características que você tinha antes desse relacionamento. Talvez um pouquinho mais velho, um pouco mais maduro, um pouco menos namoradeira, um pouco menos eufórica, um pouco menos ingênua, um pouco menos otimista, o que talvez seja até um bom sinal, um sinal de amadurecimento. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais um ouvinte na linha. O seu nome, por favor? Augusto. Pois não, Augusto. Eu tenho um relacionamento de 6 anos com a pessoa, 3 de casado, 3 de namoro e 3 de solteiro. 3 de namoro e 3 de casado. 3 de namoro e de casado. Isso. E de uns tempos pra cá, ela diz assim que o relacionamento... Ela não tem muita vontade de fazer sexo, tem vontade de sair sozinha. O relacionamento é liberal, ela, quando eu preciso sair com as amigas, eu deixo, eu também saio com meus amigos. E depois de um tempo ela falou que já pensa até em separação, diz que fria, não tá, tem vontade de sair sozinha. Quantos anos você tem, Augusto? 30. E ela? 22. 22. Ela casou com 18. Casou bem cedinho então, né? Começou a namorar bem cedo também. E você, então, casou um pouco mais consciente do que ela? Isso. 28 anos. Mas já mais sabendo melhor o que queria? Ah, sim, com certeza. E ela, pelo jeito, descobriu agora aos 22 anos que não gosta tanto de ser casada, é isso? Isso. No começo ela me dizia que, assim, que me amava muito, muito, muito. E de uns 6 meses pra cá, ela tá me falando isso. Até sufocava o amor de namoro e tal. Ela falou de casamento pra mim, né? Eu já pensava, e ela deu ideia, eu aceitei e fui atrás. Ela que quis casar? Isso. E depois agora ela que está querendo separar também? Sei. Então, quer dizer, na realidade, o que acabou acontecendo foi que você casou-se com uma moça bastante... imatura nesse sentido dos sentimentos e daquilo que ela verdadeiramente queria, acabou por casar até porque ela queria casar, estava achando bonitinho casar, e depois de casar achou que não era tão engraçado assim a vida conjugal e resolveu então se separar. Pelo que eu entendo, não tem filhos, não é? Então uma relação mais ou menos fácil
para haver a separação. Por mais doloroso que seja, Augusto, eu acho que não tem o menor cabimento você tentar ou ficar tentando segurar uma relação deste tipo. É muito provável também que a sua esposa, se separando, mais ou menos rapidamente, se arrependa de ter se separado e até, eventualmente, queira voltar atrás. Se você quiser, pode criar um espaço para essa possibilidade, fazer como se fosse uma separação provisória, temporária, ou se você achar que realmente esse tipo de conduta da parte dela acaba por deixar marcas muito desagradáveis, então seria o caso de pensar em terminar. Na realidade, foi molecagem dela casar, está sendo um pouco leviana da parte dela também a vontade de se separar tão rapidamente. Então, casar não levou a sério o casamento, não está levando a sério a separação. É capaz de se arrepender de novo. Mas você não tem muito o que fazer. Uma pessoa chega para você e fala assim, olha, quero me separar. Ou você aceita isso, ou você fica num papel de começar a ficar segurando, controlando, impedindo que uma coisa aconteça. E aí o seu papel é um papel muito grosseiro, muito deselegante e muito humilhante, eu diria para você. Ela quer separar, você topa e fala para ela, olha, acho bom você experimentar rápido e rapidamente ver se é isso mesmo que você quer, porque não vou ficar esperando por você por tempo ilimitado. Tomara que dê tudo certo com a sua vida. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Boa noite, Dr. Gicovac. Meu nome é Laura. Pois não, Laura. Eu tenho 41 anos. Eu sou jornalista. Eu estou casada há 12. Eu vou fazer 13 esse ano. Meu marido também é jornalista. Mas, assim, eu gosto do meu marido, mas a gente tem uma vida, assim, sexual extremamente tranquila, assim. Ele me proporcionou uma série de coisas muito bacanas, mas em setembro do ano passado, eu revi um rapaz que foi o grande amor da minha vida, e aí a minha vida ficou extremamente confusa, até fiz terapia por conta disso. Depois de 21 anos, a gente voltou a se reencontrar, mas na época que a gente namorava, ele é 3 anos mais velho do que eu, ele não queria que eu estudasse, não queria que eu fizesse faculdade. Hoje ele é agente de trânsito da CET, ele também não tem filhos, a gente se falou muito tempo por telefone no ano passado, até saímos. Eu quis me separar do meu marido também, porque a minha cabeça ficou confusa, porque a minha vida sexual com esse meu ex-namorado era muito forte, o que não ocorre com o meu marido. Mas aí eu também propus a separação pro meu marido, não revelei nada, né, de que eu saí, mas eu não estava feliz com ele. Mas aí eu fui deixando a coisa passar, esse meu ex-namorado também, mas eu não consigo tirar ele da cabeça, entendeu? Mas eu acho que se eu estivesse com ele, eu seria mais feliz. Mas ele de temperamento e de caráter e de maneira de ser é mais legal ou menos legal que o seu marido? Eu acho que ele é mais alegre, ele é mais extrovertido. Sim, mas ele é mais estourado também? Ele é um pouco estourado. E é mais agressivo também. Precisa ver se ele é mais cafajeste também, se ele é meio mulherengo ou não. Isso eu não sei, porque faz 21 anos que a gente teve um relacionamento. A história do jeito dele de antes, de não querer que você estudasse, não querer que você tivesse nenhuma vida muito independente, parece bem machista também, né? Mudou muito ou continuam com restinhos ainda de machismo? Eu acho que ele ainda continua sendo um pouco machista, porque quando ele me viu usando umas blusas, ele falou que a blusa estava muito decotada, que se a gente botasse... Ô, Laura, olha bem, eu podia usar aquela blusa decotada, se fosse ficar com ele. Então, você olha bem, porque eu acho que você ia ter aí algumas vantagens do ponto de vista talvez sexual, porque talvez esse tipo de personagem é mesmo sexualmente mais... E o seu marido é bonzinho? É bom até demais. Bom até demais, né? Bom até demais, não, parece que o desejo sexual não é tão... Não é. Que, assim, ele me proporcionou uma série de coisas, que nem eu nunca tinha andado de avião na minha vida, ele me levou para Cancún no lua de mel, me levou para Buenos Aires, para vários lugares do Brasil, e esse meu namorado, ele nunca andou de avião, entendeu? Nesse reencontro que a gente teve no ano passado. E a mulher dele não quer, como ela é 10 anos mais velha que ele, ela não quer que ele estude, que ela fala que ele é velho para estudar para quê? E eu percebo que ele está arrependido, ele falou assim para mim que ele se arrepende, que hoje ele queria estudar, e ela não trabalha, ele que ele sustenta a casa, e eu e meu marido não, cada um de nós temos o nosso emprego, né? Sim. E é que assim, que a nossa vida sexual está extremamente devagar. Mas é devagar por sua causa ou por causa do seu marido? Eu não sei. Quem que fala não? É ele ou você? Não é ele. Eu que chego e que vou em cima, eu que fique aí, não sei o que. E ele não? Ele é meio devagar, ele quer dormir, tá dormindo, tá cansado. Trabalha muito, né?
Um pouco. Ele viaja muito, né? Inclusive eu tô até ligando agora porque ele tá viajando. Tá bom. Então, ó, Laura, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você pense muito bem, porque realmente esse seu namorado, ex-namorado, e com quem você acabou tendo uma história aí, pode ser um personagem sexualmente muito interessante, mas do ponto de vista de temperamento, de caráter e de companheirismo e de relação com a figura feminina, parece ser muito problemático. Você vê, talvez o ideal seria alguma coisa em termos de evolução e de trabalho dentro do seu relacionamento conjugal, para que pudesse haver um aquecimento e uma melhora também desse aspecto entre você e o seu marido, porque em termos de futuro da relação, a sua relação com o seu marido tem um potencial muito, muito maior e melhor do que deste outro namorado com quem você vai ser feliz na cama, mas isso aí são algumas talvez meia hora por dia, as outras 23 horas e meia acho que você vai ser bem mais infeliz, então toma cuidado com esta mudança. Muito obrigado pelo seu telefonema. Tem um e-mail aqui que eu queria ler de uma ouvinte que não se identificou e que nos enviou a seguinte mensagem. Dr. Gicovati, tenho um filho que assume ser bissexual. Tenho muita resistência em aceitá-lo e por isso perdi até mesmo a vontade de vê-lo. Estou muito confusa. Existe alguma ajuda que eu possa dar a ele para se definir? Quando as pessoas têm interesse por outra do mesmo sexo, elas podem lutar contra essa atração ou não há nada a fazer? Será que ele nasceu assim ou escolheu conscientemente esta condição? Tenho de aceitar essa situação só porque sou mãe dele? Então, minha ouvinte, eu diria a você o seguinte, por ser mãe dele, você não tem que nada. Não é porque é mãe que tem que aceitar, nem tem que não aceitar. Também a palavra certa não é aceitar, é respeitar. Você também não tem que aceitar. Você pode aceitar ou não aceitar, sendo mãe ou não. Então, não é o problema nem da aceitação e nem de ser mãe. O problema é de respeitar. De respeitar todas as pessoas que não têm nenhum comportamento que seja nocivo à vida em sociedade. Tem que respeitar as pessoas que têm uma maneira de ser e de pensar e de agir diferente da gente, sempre. O resto tudo passa a ser problema do seu filho. Se ele achar que é importante se definir do ponto de vista do direcionamento do erotismo dele, ele teria que tomar as providências que cabíveis se fosse o caso de ser esta a vontade dele. Quando uma pessoa tem interesse por outra do mesmo sexo, pode lutar contra isso ou não. E isso também depende do foro íntimo da pessoa e não de um preconceito, de uma norma social que a família ou que, vamos dizer, a figura da mãe possa tentar impor ou infringir isso ao seu filho. Você tem que respeitar, você pode não aceitar, mas tem que respeitar. Evidentemente, sempre que um filho tem comportamentos que não agradam o modo de ser dos pais, você pode, e isto sempre acontece, se afastar sentimentalmente dele. Isso está acontecendo, pelo que eu entendi. Não tem vontade de vê-lo, quer dizer, fica menos interessada sentimentalmente num personagem que tem uma característica ou tem uma conduta que não é aquela que seria do seu agrado. Porém, temos que respeitar sempre. E se houver vontade de mudança, esta vontade tem que nascer na alma do seu filho e não da mãe dele. Não adianta você ter vontade de que ele mude, alguma vontade de mudar. Se for o caso, tem que emanar dele e não de nenhuma outra pessoa. Só a própria pessoa é que pode pleitear ou não qualquer mudança. Não há nenhum problema em um indivíduo também ter uma vida bissexual. Né? Quer dizer, achar graça em trocar carícias, tanto com parceiros homo quanto com parceiros héteros. Assim são as crianças. As crianças brincam de médico ou de papai e mamãe, tanto com meninos quanto com meninas. Isso não é nada de tão original. É apenas a continuidade de um procedimento usual da primeira fase do erotismo infantil. Cabe a cada adulto refletir sobre a sua condição. Não cabe aos pais, nem a nenhuma outra pessoa ver isso como um problema de natureza doentia ou patológica que exija uma intervenção obrigatória por parte de qualquer familiar ou de quem quer que seja. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais uma ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Oi. Pois não. Meu nome é Juliana. Fala, Juliana.
Olha só, é o seguinte, é porque eu vivo um relacionamento de 2 anos e meio com uma pessoa e ele tem, assim, esse problema que até um ouvinte falou agora há pouco, sobre a filha dele, que acaba a gente, às vezes, se afastando um pouco por isso. Sei. Quantos anos você está casada com ele? 2 anos e meio. Sei. Aí o que acontece, doutor? Devido a isso, assim, às vezes ele passa Natal, eu fico sozinha algumas vezes, algumas outras datas, né, importantes, e agora, assim, um problema que está mais incomodando é porque eu não tinha vontade de ter filhos, né? Sei. E ele já teve essa filha e já fez vasectomia. Sei. E Quantos anos você tem, Juliana? Eu tenho 27. E ele? Ele tem 35. Sei. Aí ele já fez vasectomia e não tem vontade de ter mais filhos. Sei. E agora me surgiu esse desejo e ele não está querendo. Eu queria saber, assim, se eu posso encarar isso como egoísmo da parte dele ou se é um direito que ele tem e eu queria, assim, de repente tentar ter filhos de outra forma, né? Sei. Mesmo assim ele não quer. Me diga uma coisa, esse desejo seu de ter filho é genuíno seu ou é porque é só meio que para competir com a filha que ele já tem do outro casamento? Na verdade, assim, eu fico pensando que com o tempo eu posso querer ter um filho e não poder mais devido à idade, né? Mas você está só com 27 anos, por enquanto, você ainda tem pelo menos uns 15 anos para pensar nisso para frente, né, Juliana? Mas aí eu penso, se eu ficar muito tempo esperando e depois não vai acontecer, eu vou ficar uma pessoa frustrada, infeliz, porque não consegui, entendeu? Sei, mas o que eu quero saber, você não me respondeu. Se essa vontade de ter filho é porque você tem mesmo vontade de ter filho, ou se é para você também ter um filho, para ele no Natal ficar dividido, não saber onde é que vai passar o Natal. As duas coisas, As duas atualmente. Coisas. Sei. Então, essa segunda razão não é uma boa razão para justificar de você ter filho. Aí, então você deveria talvez esperar um pouquinho mais, ver como é que ele resolve esse problema com a outra filha, como é que ele resolve esse rabo aí na história dele, para depois, se tiver bem consolidada a relação de vocês, aí sim pensar na possibilidade de ter um filho. Você é moço ainda e não tem muito cabimento você ter filho só por este motivo, porque de repente vocês acabam tendo algum problema mais grave e se separam, e vai ficar mais uma criança aí pendurada depois, tentando encontrar um jeito de passar o Natal com o pai ou com a mãe, e também com dificuldade depois de se resolver para frente como é que vai ser a sua vida, vamos dizer assim, com um eventual futuro outro companheiro, com uma filha desse companheiro que foi meio tirada a saca-rolha, nem sempre com vontade dele. Evidentemente, se houver efetiva vontade e disposição dele também para vamos dizer, ter um outro filho ou uma outra filha com você, isso numa hora de calma, de serenidade, de decisão amena e não na base da pressão ou para contrabalançar ou para equilibrar a situação desequilibrada, evidentemente vocês podem perfeitamente buscar a ajuda de algum tipo de médico especialista em reprodução e encontrar um jeito de reverter ou pelo menos tentar fazer essa reversão da vasectomia dele e vocês conseguirem ter um filho. Se tiver algum problema e ficou mais tarde, como eu falei na abertura do programa, a adoção é sempre uma boa solução. As crianças adotadas estão aí para às vezes abandonadas, sem futuro, e a gente não precisa obrigatoriamente fazer um esforço danado para gerar um filho próprio, quando a gente pode resolver a questão adotando crianças que existem e que possam estar desamparadas por aí. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Adriana. Pois não, Adriana. Bom, eu tenho 26 anos, eu sou casada há 2 meses e eu sempre tive alguns problemas, muitas brigas, né, com o meu atual marido, e depois que a gente casou, aumentou consideravelmente, assim. Isso tem sido bastante difícil para mim, eu estou até em dúvida se continuo ou não com isso. As brigas aumentaram por que motivo, Adriana? Bom, ele sempre foi uma pessoa muito exigente, assim,
até em virtude da história dele, da vida dele. Ele perdeu a mãe muito cedo, ele sempre teve uma vida financeira muito boa, e eu totalmente ao contrário, assim, né? E por esse motivo ele me cobra muito, ele quer que eu acompanhe ele no que ele quer fazer, e se eu não acompanho ele fica muito irritado. Ele duvida, ele ao mesmo tempo que diz que eu sou uma pessoa muito capaz, ele me põe para baixo, entende? Então é complicado. E ele não fazia essas coisas antes de casar? Ele fazia, só que eu amo muito, assim, sabe? E ele fazia assim, mas eu sempre achava que era pro meu bem, só que isso está acabando me frustrando, e eu vejo que se ele der continuidade nesse relacionamento vai ser mais para eu demonstrar alguma coisa para ele do que quando eu conseguir provar que eu não sou o que ele está dizendo, talvez eu não tenha mais interesse, entende? Eu já consegui demonstrar que ele estava errado. Quanto tempo vocês namoraram, Adriana? Namoramos 3 anos. Sei. Nesses 3 anos ele já tinha essas características de ser muito exigente, já te punha para baixo também? Sim, sempre. Sempre. E ele põe para baixo como um jeito de estimular para ver se você vai para cima, ou ele põe para baixo porque porque você é muito cheia de qualidade? Porque também ninguém põe para baixo uma pessoa que não tem valor, né? Então, eu não sei, às vezes eu acho que de repente ele tenha um pouco de inveja de mim, porque assim, eu sempre fui muito ciumenta, por exemplo, com relação aos amigos dele, né? Mas eu mesmo, ainda mais em virtude do casamento, eu procurei, assim, sabe, me aproximar, ter uma proximidade, até para que nós pudéssemos ter um clima legal, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa que sou muito receptiva, nada com ele, se vem algum amigo, eu sempre sou muito receptiva, sou simpática, faço de tudo, assim, procuro não botar outra pessoa no meio, mas ele já é totalmente ao contrário. Tanto é que os meus amigos, uma amiga minha até ia ser madrinha de casamento, deixou de ser porque ele não deu a mínima para ela, entende? Ele a ignorou como se ela não existisse, sendo que ela era minha madrinha e eu trato todos da mesma forma, da melhor maneira possível. Sei. Quando ele diz que você não acompanha para sair, etc., é com esses amigos dele? Não, assim, é coisa para nós dois, mas assim, porque eu não tenho condições, entende? Ele vive reclamando que ele nunca tem dinheiro, não sei o quê, mas, por exemplo, a festa de casamento, praticamente eu que banquei. Eu tenho, apesar de ter um pouco mais de dificuldade financeira do que ele, eu banquei tudo. Porque, e a viagem... pelo que eu entendi, ele que tem mais dinheiro do que você, não é isso? Isso, ele sempre teve, sempre. Só que ele queria sempre, vamos sair, vamos viajar, só que eu falava, eu não vou fazer porque senão depois quem vai se dar mal lá na frente sou eu. Então por isso ele já condena todo o meu passado, que eu não evoluí profissionalmente, eu fiz faculdade, que eu não, sabe, ele acaba comigo. Você fez faculdade do quê? Eu fiz administração com ênfase em comércio exterior. Sei. E você trabalha nisso? Não, atualmente não. Cheguei a trabalhar na área, mas para mim a faculdade foi uma coisa bem conturbada, porque até hoje eu ainda não me identifico com alguma coisa que eu goste, assim, exatamente, né? E está trabalhando no quê, então? Hoje eu trabalho na área da aviação. Sei. E ele? Ele é um microempresário, ele tem uma revista eletrônica, E ele mas aparentemente não lucra muito com isso, ou quase nada, mas como ele tem subsídio, sempre teve, então para ele, vamos dizer assim que... Subsídio é familiar? Subsídio é ajuda familiar? Não, é mais porque ele, assim, a mãe dele morreu e deixou uma pensão para ele, né? Sim. Então, se ele nunca precisou ajudar em casa, todo o dinheiro que ele acumulou nesse tempo, eu tenho que elogiá-lo, que ele sempre soube usar. Ele tem tudo que ele tem hoje graças a isso, né? A inteligência dele, ao talento para que ele tem para a área financeira. Porém, tem esse lado dele sempre me pôr para baixo. Ele quer que eu mude, não aceita como eu sou. Sim. Então, deixa bem, o que eu acho só importante é o seguinte, quando o indivíduo põe para baixo desse jeito, é óbvio que ele tem muita admiração. Ninguém fica rebaixando pessoa que não valoriza, né? Eu já disse várias vezes, e até outro dia um ouvinte escreveu também, falando e perguntando por que eu digo que quando casa tem que tomar cuidado, porque quando casa as coisas pioram, e até ele perguntava por que por causa disso as pessoas, se isso não deveria levar as pessoas a se casar. Então não se casar pela segunda vez ou terceira vez, se isso não seria a vitória da esperança sobre a experiência, quer dizer que a esperança
de que agora vai ser diferente. Eu, na realidade, digo que quando casa pioram os problemas que já existem antes do casamento. Não é que o casamento é responsável por nenhuma... ele mesmo cita que é o caso pessoal dele, que está casado há 6 anos e muito feliz no casamento. Então, o casamento não é o causador dos problemas. É que, em geral, as pessoas se acomodam, há uma certa estabilização da relação, uma certa estabilidade nos cargos, e a pior parte do comportamento e do temperamento das pessoas se manifesta mais claramente depois da separação. Depois da consumação do casamento. Então, é isso que acaba acontecendo, e pelo jeito foi o que aconteceu no seu caso. Piorou, quer dizer, os mesmos traços que já apareciam durante o namoro e que você achou que talvez, que quando casar, antigamente se dizia, né, quando casar sara, hoje a gente já pode perfeitamente dizer que quando casa não sara coisa nenhuma, e pode até mesmo piorar, e portanto há necessidade de um certo cuidado em todas essas variáveis que antecedem o próprio casamento. De todo modo, o que eu queria dizer aqui é o seguinte, que provavelmente você, se for um pouco mais firme e categórica na postura em relação a este seu atual marido, provavelmente ele vai recuar e vai assumir uma postura diferente e mais respeitosa. Porque se ele põe para baixo, é porque todas as críticas que ele faz, no fundo, são um pouquinho de inveja mesmo, como você falou, e, portanto, se você se mantiver firme e mostrar bem claramente que não só isso não está te agradando, como isso vai te levar à separação, provavelmente ele dá uma marcha ré e se recoloca da maneira devida. Não acho que ainda é hora de separar depois de 2 meses. Vamos trabalhar um pouquinho em cima para ver se realmente tem jeito disto funcionar e funcionar direito. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Mariana. Pois não, Mariana. Mariana, então, doutor, é o seguinte, eu tenho um noivo e nós nos conhecemos há 5 anos atrás. E eu amo demais ele, nós passamos por vários problemas, ele tem uma filha... A mãe da filha dele atazanava demais a nossa vida, ele chegou a tentar morar junto com ela, depois conversou comigo, falou que ia fazer uma tentativa, nós terminamos, aí não deu certo, nós voltamos, e assim, eu sou ciumenta, ele também é muito ciumento, e eu acho que o que interfere bastante, ultimamente nós temos brigado demais, e acho que interfere bastante são as opiniões da mãe dele, porque tudo ele conta pra ela. Ele teve muitos problemas com namorados anteriores, então ele tem... Tudo o que acontece é porque alguém não gosta dele, alguém não foi com a cara dele. Ele é muito dependente. E isso tem atrapalhado bastante, porque assim, hoje nós trabalhamos juntos e eu tenho percebido que ele é muito dominador, ele tem exatamente um pouco do perfil do meu pai. Meu pai sempre foi bastante dominador em casa, só que os ciúmes também têm atrapalhado. Agora eu não entendi. Ele é dominador, mas ele depende da opinião da mãe dele? Isso, é assim, ele é dominador com os outros e dominado pela mãe? Não sei se diria se ele é dominado pela mãe. O que eu sei é assim, às vezes a gente conversa uma coisa, ele concorda comigo, daqui a pouco ele vai lá, conversa com ela, aí muda de opinião. Sim. Então, às vezes eu percebo que alguma opinião que ele tem, foi ela que falou. Um exemplo clássico, onde nós fomos ver uma casa e ela disse que gostou, que sentiu muita felicidade, muita alegria. Hoje ela já disse que não gostou. Então, assim, percebe-se que muda muito de opinião. E ultimamente nós temos brigado muito. Eu já conversei com ela, já falei pra ele. Ele é muito egoísta e ele fala que por conta do problema que ele teve quando ele teve a filha, ele não queria ter mais filhos. E eu disse pra ele que a minha vontade era um dia ser mãe. Quantos anos você tem, Maria? Eu tenho 28, vou fazer 29, ele tem 35. Sim. Então eu disse pra ele, fui sincera com ele, falei que eu tinha muita vontade de ter um filho e que eu queria alguém que também tivesse. Então ele se posicionou e disse, não, se é essa a sua vontade, a gente aceita e tudo bem. Eu falei, porque é diferente um filho de pais separados e um filho, né, de uma pessoa que você gosta, que você quer ter um envolvimento, que não foi o caso da primeira vez. Então ficou um trauma, tudo, nós convivíamos com a filha dele, a convivência era boa. Hoje a gente tem tido muita dificuldade em dialogar. Até recentemente não, até a gente ficar noivo estava indo tudo bem. Aí ele quis ficar noivo, tudo. Então assim, ele não ganha muito, eu também não ganho muito, mas eu percebo uma certa acomodação. Para ele tá bom dentro da casa da mãe dele, ele tá tranquilo, ele não tem responsabilidade.
E tem me incomodado bastante esse individualismo dele. Eu digo para ele que ele é muito individualista. Quando ele quer as coisas, ele faz de tudo para conseguir, mas quando é para os outros, eu já percebo assim que ele não se esforça bastante. Sim. Então veja só, Mariana, eu penso que você tem que pensar muito bem antes de se casar, porque se você vê ele, voltando até à pergunta e a resposta que nós conversávamos agora com outro ouvinte há poucos minutos atrás, né? Com o temperamento como o do seu futuro marido, eventualmente, ou do seu atual noivo, você teria muitos problemas, né? Um indivíduo que tem uma relação forte com a mãe, meio desconfiado das pessoas em geral. Tem uma filha de uma ex-namorada que não chegou a ser esposa, mas que atazanou já no passado a vida. Ciumento, estourado, egoísta, não é? Tem bastante problema este seu noivo, não é uma coisa tão simples, e não adianta você me dizer assim, mas eu amo ele profundamente, porque precisa ver o que leva você a amar um indivíduo que tem um temperamento assim, parecido, você diz até que parecido com o seu pai, mas não é obrigatoriamente também disso, né? Quer dizer, um jeito de ser e um modo agressivo de ser, um modo estourado, dominador em relação a você, que pode vir a ser muito problemático lá na frente. Então tem que pensar muito bem, um pouco também com a cabeça antes de se casar, porque senão, de fato, quando casa as coisas pioram. Quer dizer, os problemas não melhoram com o casamento, eles pioram. Assim já piorou um pouquinho, como você falou aí, com o noivado, quer dizer, com um compromisso mais sólido. Vai piorar ainda mais com o casamento. Pense muito bem. E também pense muito bem sobre ter um filho com um parceiro que você não tenha 100% de certeza que é exatamente aquele com quem você pode pensar em viver por tempo indeterminado ou de preferência por toda a vida. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Alô? Pois não? Oi, boa noite, doutor. Meu nome é Alexandre. Pois não, Alexandre. Então, tem um problema assim. Eu sou casado, fui casado, né? Estou separado atualmente. Minha ex-mulher, no caso, ela já foi casada 4 vezes, tá? Foi casada 4 vezes? 2 vezes. E agora ela me largou para ficar com um cara mais velho, um cara que tem dinheiro e tal. Só que eu não sei o que fazer. Eu sou apaixonado por ela. Demais. Mas, Alexandre, quanto tempo você foi casado? Fui casado 5 anos. Sei. Quantos anos você tem? Eu tenho 34. Ela? Eu larguei minha ex-mulher para ficar com ela. Sei. E quantos anos tinha essa sua mulher? 36 agora. 36 e largou para ficar com um cara bem mais velho? O que quer dizer bem mais velho? Quantos anos? Sim, ele tem 48 anos. Sei. E tem dinheiro, é isso? Exatamente. Mas é a quinta vez que ela vai se casar, então, é isso? Isso, doutor. É uma mulher confiável, Alexandre? Olha, sinceramente não. Então, e você não se incomoda de ser apaixonado por uma pessoa não confiável? Isso é quase um suicídio, não é não? Mas o coração é complicado, né? O coração é complicado, mas a gente tem que arrumar um jeito de mandar um pouquinho nele, né, meu caro? Porque senão a gente também se condena a um sofrimento quase que obrigatório. Você ter do seu lado uma pessoa que tem é volúvel de jeito, não tem, vamos dizer assim, estabilidade nos sentimentos. Você soltar um sentimento forte da sua parte em torno de alguém que tem esse modo de ser tão leve, até certo ponto leviano em relação aos sentimentos, é você realmente ganhar uma oportunidade enorme de sofrimento na frente. Uma das coisas que eu insisto em falar, e eu vejo hoje, até o programa foi pródigo nesse aspecto, não é? É que a gente tem que pensar no aspecto também racional das coisas do coração. Não pode continuar vendo as coisas do amor apenas assim, sabe, como se fosse flechada do cupido, com a razão tem razões que a razão desconhece, tem razões que tem que ser mais lógicas e mais razoáveis, pelo menos para casar. Para namorar não precisa nada disso, mas para casar, casamento é um compromisso, um projeto de longo prazo, um projeto que a gente empenha, vamos dizer assim, estilo de vida, harmoniza tudo, tenta juntar, vamos dizer assim, os projetos de vida, tenta juntar patrimônio, fazer coisas junto para valer. Isso tudo tem que ser feito com pessoas que tenham realmente mais afinidades, porque senão a chance de sofrimento é muito grande.
grande, a busca de afinidade e principalmente, além da mágica do encantamento amoroso, a confiança, o caráter e a confiança. A mágica da confiança só pode se estabelecer quando a pessoa tem um caráter firme e sólido. Se não houver confiança, é sofrimento inevitável. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos ainda um e-mail aqui da Joelma. Por que algumas pessoas dizem não ser ciumentas ou fingem não ser? Acho que todas têm ciúme. Existem mesmo pessoas não ciumentas? Então, Joelma, a verdade é que existem sim. Existem pessoas diferentes da gente. A gente porque é muito ciumento ou porque tem ciúmes, a gente tem muita dificuldade de imaginar que outras pessoas não tenham tanto ciúme. É sempre bom dizer também que o ciúme não é obrigatoriamente medida e sinal de amor. Ou seja, está cheio de gente ciumentíssima e que nem por isso é pessoa que ama para valer, porque muitas vezes a pessoa é ciumenta por posse, né, por insegurança, por vontade de querer dominar realmente a outra pessoa em todos os detalhes, por um enorme medo de se sentir comparada com um eventual outro indivíduo, homem ou mulher, que seja do objeto de interesse do parceiro sentimental com quem estejam ligados, de maneira que o ciúme é tudo, menos prova de amor. E às vezes as pessoas que amam, mesmo sentindo às vezes certos desconfortos, etc., se retraem e evitam até de manifestar muito intensamente o ciúme, por achar que é indevido o direito delas de tentar interferir no modo de ser da outra pessoa. Mas a verdade é que existe, do ponto de vista principalmente do ciúme sentimental, pessoas que são menos possessivas. Algumas que vêm de famílias maiores, sabe? Aquelas famílias de antigamente, 7, 8, 9 filhos, não é? Muitos filhos. O caráter possessivo das relações, por exemplo, deles com os irmãos, o caráter ciumento em relação aos pais, tudo isso fica muito mais diluído quando existe uma quantidade de filhos muito maior, quando existem adversidades, às vezes muito difíceis, por exemplo, muito grandes, como acontece em famílias, às vezes, de renda mais baixa, onde realmente a luta pela sobrevivência predomina sobre qualquer uma dessas variáveis. Também existem pessoas que têm mais confiança em si mesmo e, mais do que isso, estabelecem relações com parceiros confiáveis. Quando elas têm mais confiança em si mesmo e também são, ao mesmo tempo, confiáveis, evidentemente que a possibilidade de não ter um ciúme indevido, um ciúme sentimental desnecessário, também torna a pessoa muito mais leve, muito menos preocupada com a questão do ciúme. Agora, evidente, na questão sexual, ou se a busca se surgirem fatos efetivos em que o parceiro sentimental da gente, de repente, se interessa sentimental e sexualmente por alguma outra pessoa, então, nesse caso, evidentemente, é muito pouco provável que não surja nenhum ciúme. Muito obrigado pelo seu e-mail. O Divã do Gicovati tem produção de Diego Matoso, Renata Pedini e Diego Vega. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Williams Fernandes, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã do Gicovati.